Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu trago duas histórias que são curtas, mas ainda assim são muito interessantes. Mas antes de começar os relatos, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, estão dando like, estão dando seu apoio aqui para o crescimento do nosso canal. E também a você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Convido você a deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e eu vou poder estar trazendo mais relatos para vocês e mais pessoas vão poder conhecer também o canal. E também convido você a pensar na possibilidade de se tornar um inscrito aqui do Relatos do Frank. Dito tudo isso, vamos para o primeiro relato de hoje. Olá Frank, tudo bem? Eu me chamo Magui e a minha história é a seguinte. Em meados dos anos 80, mais precisamente em 1985, eu estava com 9 anos de idade. Eu e os meus pais morávamos em um sítio na cidade de Jandira. Nesse lugar não havia luz elétrica e tinha a fama de ser um lugar muito mal assombrado. Mas, por precisarmos muito de um lar e uma vida com o mínimo de dignidade possível, meu pai aceitou o serviço de caseiro naquele sítio. Ele tinha várias tarefas para fazer naquele lugar. Algum tempo depois de estarmos naquele lugar, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Quase todas as noites, quando estávamos deitados para dormir, começávamos a ouvir vozes de gente conversando. Crianças brincando, rindo e correndo ao redor da casa. Era algo sinistro. Ficávamos todos arrepiados. O que amenizava o nosso medo era que a minha mãe começava a fazer orações para espantar aquilo de ruim que estava lá fora, sondando a nossa casa. Era simplesmente aterrorizante e muitas vezes não conseguíamos dormir. Um certo dia, quando estávamos jantando, começamos a ouvir um uivo de cachorro no meio das árvores. Aqueles uivos aumentavam cada vez mais, dando a impressão de que o que quer que fosse aquele animal estava vindo em direção à nossa casa. De repente, aconteceu algo que deixou a todos nós de queixo caído. A porteira do sítio abriu sozinha. Ouvimos o barulho dela abrindo. Por ela ser muito velha, logo quando ela era aberta ou fechada, fazia um certo ruído. Então logo nós sabíamos quando alguém estava entrando ou saindo do sítio. Meus pais foram olhar pela janela para saber quem estava lá fora, se era alguém que estava saindo da propriedade ou possivelmente entrando. Eu, com a minha curiosidade de criança, também fui olhar pela janela para ver quem poderia estar lá fora. E confesso que foi a pior besteira que fiz na minha vida. Todos nós ali na casa vimos um cachorro enorme, com um corpo muito esquisito, uma mistura de gente, mas ao mesmo tempo de cachorro. Seus olhos eram vermelhos, todo peludo, dentes enormes e estava olhando em direção à nossa casa. Eu nunca vi algo tão tosco em toda a minha vida. Eu não sabia se aquilo era uma pessoa ou um cachorro. Ora eu pensava uma coisa, ora eu pensava outra. Porque, eu volto a repetir, aquele bicho era a coisa mais feia e esquisita que eu vi na minha vida. Parecia até uma experiência científica que deu muito errado. Enfim, eu comecei a gritar. Minha mãe começou a orar. O meu pai pediu para que a gente fosse para o quarto. No outro dia, encontramos marcas enormes de patas de cachorro perto do portão. Aquela cena até hoje não sai da minha cabeça. Por isso, eu não desacredito em certos relatos que eu escuto. Porque eu passei por essa horrível experiência quando eu era criança, ao ver um lobisomem. Boa noite. Olá, eu me chamo Tatiana. Eu moro em São Paulo e quero contar uma experiência que não aconteceu comigo exatamente, mas sim com o meu marido quando ele tinha 18 anos. Ele me contou uma vez a experiência de ser atormentado por um lobisomem. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou prestes a dizer. Vai de cada um acreditar ou não. Bem, pessoalmente eu acredito na história dele porque a minha sogra testemunhou esse caso e afirma que isso foi real. Isso aconteceu de verdade. Vou contar como se fosse meu marido falando para vocês. Olá a todos.
Eu morava em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Prefiro não dizer o meu nome. Quando eu era bem jovem, eu estava fazendo trabalho escolar na cozinha da minha casa. Estava sentado na mesa de madeira. Isso era por volta de meia-noite. Foi quando o galo cantou pela primeira vez. Eu era o único que estava acordado na casa. Todos já estavam dormindo naquele momento. Algumas horas depois, o galo novamente cantou às 2 horas da manhã e depois às 3 horas da manhã. E foi nesse momento que eu comecei a escutar um grunhido muito estranho. Não era de cachorro e nem de algum animal que eu conhecia. Era um grunhido que eu nunca havia escutado antes. Eu estava muito curioso para saber que animal que estava lá fora, mas, por precaução, eu fui devagarinho e fechei a porta da cozinha que dava para o fundo do quintal. Fui e acordei a minha mãe porque eu achava que estava ficando louco. Minha mãe levantou, ela foi para a cozinha e afirmou que também estava escutando aqueles grunhidos estranhos. Mas a gente ficou quietinho e fomos dormir. Mas ainda assim, se escutava aquele grunhido. Parecia que estava dando voltas ao redor da casa. No outro dia, a porta de nossa casa estava toda arranhada, marcas de unhas, eram marcas profundas. Nós morávamos na cidade e nunca tínhamos visto nada como aquilo. Tampouco poderíamos supor que era um animal selvagem. Caso contrário, toda a vizinhança seria alertada sobre a presença de algum bicho, como uma onça, por exemplo. Mas foi uma coisa inexplicável. E algo curioso é que isso aconteceu justamente na época em que se estava falando muito sobre a lenda do chupa-cabra e que estava havendo muitos casos referentes a esse ser estranho também. Tanto eu como a minha mãe estamos certos de que aquilo que estava rondando a nossa casa era um lobisomem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.